paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus, que Deus possa vir abençoar seu dia, sua tarde, sua noite, sua semana, não sei que dia, que hora que você vai ver, Deus possa abençoá-los poderosamente, amém? E eu estou estudando o livro de 2 Crônicas, que é muito interessante, né? Que vai falando sobre a divisão do Reino do Norte, do Reino do Sul. Isso aconteceu logo após a morte de Salomão. Então, um dos reis mais sábios, mas no final ele se entregou os deuses, por ter casado com muitas mulheres que foram idólatras, mas o seu filho Roboão, não tomou atitude, não tomou atitude correta e acabou dividindo os reinos, em Reino do Norte e Reino do Sul. Então, vamos dizer assim, o reino de Judá, o Senhor, ele abençoava, Teve muitos reis que foram sábios, que foram tementes a Deus, mas quando chegava, no final da vida, ou quando já viu que já era autossuficiente, já não se dependia mais de Deus. Josafá foi assim. A gente vai falar do rei Uzias, Amazias também, ele foi também temente ao Senhor, mas também se exaltou e o Senhor, fora outros reis, No Reino do Sul, o Senhor não prosperou nada. Então, assim, de Israel, os reis de Israel, eles não eram obedientes a Deus. Então, assim, um deles foi Acabe, Acabe, você já sabe um pouco da história dele. E nós vamos falar um pouco disso. Quando Deus prospera e quando as pessoas se exaltam, como é que Deus faz para abater. E nós vamos falar, se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 ao 5, versículo 13, e depois a gente vai do 16 em diante, tá bom? Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 3 em diante, que vai falar assim: E tinha Uzias 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque Deus a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, assim, Deus foi dando grandes vitórias a Uzias, entendeu? Tanto que ele fez o prosperar, porque ele buscava ao Senhor, tudo ele consultava a Deus, e ele prosperou. E no versículo 13 vai dizer assim, E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com a força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Então, assim, isso faz parte da guerra, das muitas vitórias que o Senhor deu a Uzias, mas ele se exaltou. Então, assim, ele se exaltou, ele foi fortificado por causa dessas vitórias, que vai falar no versículo 16, mas havendo fortificado, exaltou seu coração até se corromper, E ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque ele entrou no templo para queimar incenso no altar. Então, assim, ele pôs se exaltar. O que aconteceu? Ele, e para a gente entender um pouco, o rei ele não podia sacrificar, nada dentro da casa do Senhor. Só quem tinha esse papel eram os sacerdotes. Eles tinham esse papel de oferecer incenso, queimar incenso, ofertas ao Senhor. Somente eles tinham, porque eles foram designados para isso, Eles eram da descendência de Arão, eram os filhos de Arão, sacerdotes filhos de Arão. Então,
Somente eles poderiam fazer isso. E o rei Uzias temou que queria, porque queria queimar o incenso ao Senhor. Entendeu? Então, mas ele foi alertado pelo sacerdote Azarias, mas ele não quis dar ouvidos, né? Então, mas não sei quantos sacerdotes também quiseram orientar o rei Uzias, mas só que o rei Uzias, ele foi teimosíssimo, não quis ouvir a voz do Senhor, assim como o texto do rei Josafá também, que no final da vida também não quis ouvir ao Senhor, e ouviu o conselho dos médicos, mas não quis o conselho de Deus. Entendeu? Ele queimou o incenso no santuário. E o que aconteceu? Deus puniu o rei Uzias, né? Então, e aí tá aqui, ó, no versículo 19 vai dizendo: então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha então, olha a teimosia de Uzias. Ele se achando autossuficiente. Às vezes tem pessoas que se acham ser autossuficientes, mas não é assim. Entendeu? Nós temos que ser tementes ao Senhor. Quando nós somos obedientes ao Senhor, nós vamos gerando frutos na presença de Deus. Entendeu? Então ele se dignou e fez isso. Mas por consequência veio a lepra. E o que aconteceu? Ele perdeu seu reinado. O seu filho Jorão ficou reinando em seu lugar. Porque as pessoas que não tinham lepra naquela época, eles eram afastados de tudo, né? Então, o que aconteceu? Então o sacerdote, né, olhou para ele e disse: ó, não tem pena, Senhor, você não quis ouvir, você transgrediu a lei, né, de Deus, a lei de Moisés, e ele ficou leproso na testa. Daí em diante, ele foi embora, né, ficou na casa separada, seu filho reinou em seu lugar, entendeu? Então ele foi sepultado no sepulcro. Olha, no final vai dizendo: e dormiu Uzias, versículo 23, e dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jorão seu filho reinou em seu lugar. Então Jeorão reinou no lugar de como é que se diz, do rei, né? Então assim, ele foi no lugar de Uzias. Então ele, o que ela pode, né? Ele se achou tão presunçoso que ele não vou passar por cima, eu sou o rei, eu que mando, e acabou-se, né? Então assim, tinha alguns reis que realmente ouviam a voz dos sacerdotes, mas tinha reis que não ouviam, diziam que estavam contra ele, só falavam palavras contra ele, entendeu? Mas não é assim, entendeu? Então a gente tem que ser obediente, temente à voz do Senhor. E eu sou uma pessoa que sou muito temente a Deus. Quando Deus fala, eu tenho que ser obediente. Às vezes dói, mas eu tenho que ser obediente a Jesus, entendeu? Por essa presunção dele, por esse orgulho, ele acabou perdendo seu reinado, entendeu? Ele tinha tudo em mãos, mas o que ele resolveu? Ser desobediente. Ele prosperou porque ele buscava a Deus, mas quando ele se achou que não dependia mais de Deus, então o orgulho tomou conta do seu coração e ele perdeu tudo que tinha. Que nós possamos estar alertas a isso, possamos ser tementes a Deus e ouvir a voz do Senhor, ser obediente. Não ficar orgulhoso porque você leva um elogio. Não, você tem que dizer: não, tudo é para honra e tudo é a glória de Deus. Tudo é honra e a glória de Deus. Nada é nosso, tudo é de Deus.